Hoje eu vou contar uma experiência muito doida que eu vivi uns anos atrás, né? Eu fiquei esperando, né? Estou tentando encaixar as minhas experiências com alguma pregação mais elaborada, né? E essa experiência, ela é doida demais, eu não consegui encaixar ela numa pregação, mas eu gostaria de contar ela para vocês hoje. Vem comigo, tenho certeza que vai te abençoar. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pastor Bruno, você está no Engrenagens do Reino. E hoje eu gostaria de contar um testemunho, né, uma experiência meio doida que eu tive, que assim, me fez aprender uma coisa muito importante, que a gente já fala, mas que ganhou um valor diferente, né? Quando a gente vive, né, aquilo ganha um peso maior. O que aconteceu comigo? Eu, desde a minha conversão, fui um cara, né, um jovem, um adolescente que gostava de orar, né? Eu sempre gostei de orar, apesar da minha igreja que eu comecei, o modelo inicial lá não tinha tanto isso de oração, mas, meu, Deus me colocou perto de umas pessoas meio malucas de oração e, nossa, criei muito, né? E Deus fez um mover na igreja também. A igreja que eu comecei aí, sei lá, um ano depois, parecia outra, porque teve um movimento ali de avivamento, um negócio tremendo, mas o que aconteceu comigo? Eu me encontrava com jovens às vezes para orar, né? A gente ia nos cultos de oração, todos a gente estava lá, mas os dias que não tinha culto na igreja, às vezes a gente ia lá orar. E foi um dia desses, eu não tinha a chave da igreja, um amigo lá que fazia tudo, limpava, o cara ajudava muito nas atividades da igreja. Fui encontrar ele pra gente orar. E ele tinha a chave da igreja, eu fiquei sentado lá na frente da igreja esperando ele chegar. E ele tava demorando, nem lembro o que aconteceu. Acho que ele não foi, tá? Porque ele tinha problema com pontualidade. Ele queria ajudar muitas as pessoas, não sabia dizer não pros outros, então às vezes ele se atrapalhava de uma outra coisa e nem aparecia, né? E na época não era aquilo que todo mundo tinha celular, WhatsApp, e era tão fácil. Aí foi também alguns bons anos atrás. E aí assim, eu tava ali sentado num ponto de táxi que tem na frente da igreja e esperando, e comecei a orar ali. Eu falei, meu, quer saber? Eu não sei se ele vem ou não, eu vou ficar orando aqui. Comecei a orar no ponto de táxi. E comecei a orar, e ali de repente eu comecei a sentir a presença de Deus. E aí quando eu vi, eu levantei do ponto de táxi e saí andando pela rua orando. E, foi muito doido, assim. Eu passava à frente de algumas casas e começava a orar, aí de repente começava a chorar e não sabia direito porque que eu estava chorando, mas declarava bênçãos na vida das pessoas pelas casas. E passei por várias ruas, andei muito por Pirituba, não sei se você conhece, né? Foi lá que eu me converti, que eu cresci e tal. E, fui lá orando pelas ruas de Pirituba e de repente cheguei na frente de um bar. E comecei a orar naquele bar. E coloquei a mão assim na parede do bar. Sim, não na frente dos caras, né? Tipo, tem a porta do bar, eu tava no batente assim, mas mais pro lado. Comecei a orar ali e chorar e falava em línguas. Eu não sabia o que estava acontecendo. E, se eu não me engano, naquele mês, eu não sei se foi na semana seguinte, mas sei que foi um período de tempo muito curto. O pastor nos chamou e falou, gente, quero levar vocês para um lugar, mostrar uma coisa que está acontecendo. E eu fui naquele lugar que tinha aquele bar. Não tinha mais o bar, tava tudo vazio ali. Falei, não, a gente vai começar um ponto de pregação aqui nesse lugar aqui, vamos abrir tipo uma filial da igreja, sei lá, como que chamava de congregação, né? Uma congregação, uma mini igrejinha lá daquela matriz. Tal, né, que era num lugar mais carente e tal, né, pra gente conseguir levar a palavra para um outro grupo, né, porque é meio longe esse lugar da outra, né, eu andei um bocadinho para chegar nesse bar e orar lá. E assim, eu não entendo exatamente o que eu orei, se foi porque eu orei, mas eu tenho certeza que essa experiência que eu tive, né, esse caminhar, de alguma forma, né, teve influência. Tá? E assim, né? Tá, tudo bem, Bruno. Muito doido essa experiência, mas o que isso significa pra mim, né?
A gente tem lá no livro de Ezequiel, né, no capítulo 47, né, uma passagem, uma visão muito famosa, que é a do Rio de Deus, né? E a gente tem lá o Rio de Deus, que tem níveis de profundidade diferentes, né? O profeta vai entrando e vai lá medindo, e as águas estão no calcanhar, as águas estão no joelho, as águas estão na cintura, né? Aqui não tem mais pé, aqui o rio te leva embora, né? Essa visão, né, tem várias pregações e tal, mas eu queria falar um pouquinho do significado desses níveis, né? Eu vi o pastor Cirilo falando disso, eu achei fantástico, né? Eu queria falar, reproduzir o que ele já falou, tá? Não é uma coisa que o Senhor me revelou, o Senhor revelou para ele, né? O Senhor me revelou através da vida dele, né? Vamos falar assim. E eu achei muito legal, né? Que fala que os calcanhares era onde você prendia os escravos, né? Então, nesse primeiro nível que você entra no rio dos calcanhares, é onde o Senhor te liberta das prisões. E aí, se você continuar, quiser ir mais, porque aí, depois que ele te libertou das prisões, você escolhe. Você continua ali, você sai do rio, você vai mais fundo. E aí, quem vai mais fundo chega no nível do joelho, que o nível do joelho é nível da intimidade, né? O joelho no chão, né? Nossa pose padrão de relacionamento com Deus, né? Então, nesse nível aqui, você começa a conhecer muito mais a Deus, né? E descobrir coisas a respeito de Deus. E aí você tem mais um nível, que é na cintura, que fala da sua capacidade de gerar vida, né? De frutificar. E quando você chega nesse nível, você começa a viver isso, a viver essa multiplicação, né? Que é promessa do Senhor, né? Que crescei-vos e multiplicai-vos e tal, e a gente começa a viver isso, né? Você está dizendo que só nesse nível que você pode ter filho? Não, eu estou dizendo que nesse nível você vive uma bênção diferente, algo diferente, você consegue desfrutar quando você está disposto a ir tão fundo nesse rio de Deus, né? Mas existe um nível mais excelente, que é, né, aonde não dá mais pé, onde é o rio que te leva. E quando você permite que o rio de Deus te leve, você vai descobrir lugares novos, você vai viver experiências novas, igual eu contei aqui no outro vídeo, né, de como que Deus me levou para Angola, né, para a África, por causa de uma oração, né? Então, o que é isso? É deixar o rio de Deus te levar. Quando você faz isso, aí, meu irmão, aí nada mais te segura, né? Aí, cara, você vai viver essas coisas doidas de sair orando pela rua. Bom, pessoal, essa é a mensagem então, né? Esse foi o meu testemunho. Espero que abençoe a sua vida. Queria pedir para você, deixa aí nos comentários se você teve alguma experiência maluca como essa, mais maluca, menos maluca. Eu gosto muito de ouvir testemunho, né? É muito edificante, é muito importante a gente contar as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, tá? E bom, dá seu like aí, se inscreve, compartilha com outras pessoas para que esse testemunho abençoe mais vidas, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê aí no próximo vídeo.